Durante a segunda dinastia do Egito, existiu um faraó de 6 anos de idade chamado Pepe. Ele viveu em média 60 anos de idade. A história conta que ele odiava moscas zumbindo em torno dele. Então ele resolveu fazer o seguinte: ordenou que 2 escravos ficassem nus e passassem mel no corpo, e que ficassem do lado dele todos os momentos, durante seus 60 anos de vida. Essa foi a maneira que ele inventou para manter as moscas interessadas neles e longe dele. Todos os sinais apontam que o faraó Tutankhamun morreu jovem com 19 anos de idade. Figuras revelam que ele tinha sido embalsamado sem o coração, e egiptólogos dizem que provavelmente ele poderia ter sido morto por um hipopótamo. O animal era caçado como meio de esporte, como mostra as estátuas dentro de sua tumba. Será que Cleópatra era realmente bonita? Todos os meios de comunicação descrevem-a como uma exibição deslumbrante da beleza, assim como ela gostaria de ser lembrada. Mas moedas romanas revelam que ela era na verdade muito feia, com características masculinas, com um nariz grande, queixos e lábios rosnados. Será que esta foi uma representação verdadeira de Cleópatra ou uma tentativa de jogar em solo sua imagem? Não há nenhuma maneira de saber ao certo, mas comentem. Quem quebrou o nariz da esfinge? Você poderia pensar que poderia ter sido durante a Primeira Guerra Mundial ou quando Napoleão chegou ao Egito, mas todos esses acontecimentos tiveram lugar 60 anos depois de os primeiros desenhos conhecidos da esfinge sem nariz aparecer na história do mundo, na década de 1930. Neste momento não existem ligações documentadas, embora um clérigo islâmico, Sa'd al-Ba, vandalizou a esfinge nos anos de 1370, mas ele foi punido, por isso não conseguiu quebrar nenhum pedaço da esfinge. O verdadeiro ladrão de nariz permanece anônimo até os dias de hoje. Todos os faraós do Antigo Egito ainda não foram descobertos. A maioria acreditava que a egiptologia estava morta. Como poderia ser se em 2014 ainda fizeram novas descobertas? Enterradas ao longo de centenas de anos, tudo em milhas de areia, os egípcios governaram por milhares de anos. Por isso, naturalmente, há ainda muita coisa a se conhecer sobre essa civilização antiga. Na verdade, no início de 2014, foi descoberto um novo faraó, de nome Roseribre-Seneb, que viveu há 3.600 anos atrás, e ele veio embalado em uma enorme quantidade de ilustrações coloridas em seu túmulo. As mulheres egípcias eram iguais aos homens. Em todos os sentidos isso era verdade. Ao contrário da Grécia, onde as mulheres eram basicamente propriedades de seus maridos, as mulheres egípcias eram jurídica e financeiramente independentes. Elas tinham o direito de se divorciar e casar novamente, e negociar acordos. Enquanto elas eram normalmente atribuídas às tarefas domésticas, elas ainda recebiam os mesmos pagamentos que os homens, e tinham direito a uma compensação em caso de divórcio. Era uma sociedade de tolerância, respeito e igualdade de direitos. Os egípcios e sua forma de se proteger contra piolhos. A classe média ou inferior usava cabelos longos, muitas vezes com rabo de porco, mas para as crianças com idade de 12 anos, suas cabeças foram raspadas, com exceção a uma tira de tranças. Não só era uma espécie de declaração de moda, mas também para evitar pulgas e piolhos, que atacavam as cabeças das crianças, e como um antibiótico, funcionou muito bem essa moda. A maioria dos faraós eram gordos. As estátuas dos antigos faraós que encontramos hoje descrevem eles como magros e saudáveis. Na realidade, porém, a maioria tinha excesso de peso, alguns até com diabetes. Esta realidade vem principalmente do seu estilo de vida luxuoso, sua dieta de pão e vinho. A rainha Hatshepsut era obesa e careca, e o seu sarcófago tentou sugerir que ela era magra e em forma. Os egípcios usavam antibióticos e nem sequer sabiam disso. Os egípcios descobriram que quando o pão estava mofando e eram colocados em feridas, ele fazia a cura mais rápida. Hoje nós sabemos que antibióticos nascidos a partir deste molde é o que pode curá-los de doenças potencialmente fatais, e eles vêm em comprimidos pequenos.
Egípcios nunca tiveram contato com alienígenas. É um mito dizer que os antigos egípcios que construíram as pirâmides, a arquitetura e sua fé inabalável em uma vida após a morte, e eles devem ter estado em contato com formas de vidas avançadas, como demonstrados em alguns hieróglifos. Algumas pessoas ainda utilizam de gravuras de pedras como prova de que eles tinham contato com aliens, mas todos os sinais apontam para explicações científicas e lógicas. As pirâmides, por exemplo, não foi além do reino da possibilidade. Portanto, é um equívoco dizer que arquitetos e estudiosos não poderiam ter construído tal feito naquele tempo. Se você gostou do vídeo, clique no joinha e compartilhe este vídeo. Obrigado.